Prova do CESP, aplicada no ano de 2012, enunciado dizendo o seguinte, olha, a proposição, o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se e somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. É logicamente equivalente a, se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. E se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. É isso daqui que a gente tem que então avaliar como certo ou errado. O negócio aqui então é o seguinte, bem tipo do CESP, apesar da prova já ser um pouquinho mais antiga, lá de 2012, mas ó, guardando aí proximidade com tendências ainda atuais da banca, que é aquela história de começar a encher muito a frase para tentar te assustar. Então aqui, para início de conversa, eu vou simbolizar essas sentenças, tá bom? Para poder ficar mais fácil a nossa conversa. Então eu vou entender o seguinte, olha, o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Vou chamar isso aqui de P. Se e somente se, aí ele coloca aqui, olha, não houve investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Não houve investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, é a minha sentença não que. Ok? Então, simbolicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho P, se e somente se, não que. Certo? Brão, eu não posso chamar ali não há investimento em pesquisa acadêmica no Brasil de que? Não, claro, isso aqui agora, nessa altura do campeonato, para mim é o de menos. Você quer chamar a segunda ali, não há investimento em pesquisa acadêmica no Brasil de quê? Tá valendo, certo? O meu aqui, como apareceu o não, eu fiz o que teoricamente é o mais usual. Como tem o não, eu coloquei o símbolo do não. E aí onde está sendo dito que não houve investimento, eu chamo de não que. Onde está sendo dito que houve investimento, eu chamo de que. Fechado? Muito bem, aí vamos comparar com a frase que ele deu a entender que seria equivalente. O que eu vou fazer? Eu vou simbolizar essa frase que ele me deu aqui. Então vamos dar uma olhada para essa que está aqui, olha. Olha para cá. E... Mira o olhar nesse monstrinho que o cara colocou aqui. Então o negócio é o seguinte, ele começa. Se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, de acordo com o que eu defini, não há investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, é a minha negação de quê, certo? Então, olha, eu tenho lá um se não que, então, porque aí eu estou aqui no meio de um se então. Aí ele fala, ó, então, aí vem, o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. O desenvolvimento do país permanecerá estagnado é a minha sentença P. Então ele traz lá na possibilidade de equivalência uma condicional que está indo de não que em direção a P. Aí ele coloca e, então tá aqui, olha, tem o meu chapeuzinho, e aí vai abrir um outro sim então. Um outro sim então que diz que se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então observem, não há investimento em pesquisa acadêmica, eu chamo de não que. Quando eu digo, então, nessa frase que há investimento, eu aqui, do jeito que eu estou colocando, eu vou simbolizar como se fosse o quê? Como se fosse que. Então fica se que, então, e aí vem, olha, o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. O desenvolvimento do país permanecerá estagnado, eu chamei de P, dizer então que ele não permanecerá estagnado é como se fosse a minha negação de P. Então o que eu fiz? Peguei todo aquele textão estava na minha prova, e transformei nessa linguagem simbólica. A minha proposição era essa que está aqui. E o que ele está dando a entender é que esta proposição que está aqui vai poder ser equivalente a essa. Ora, vamos lembrar aqui de regra de equivalência do se e somente se? A regra de equivalência que ele está propondo aqui é aquela que eu falei para vocês, que é o feijão com arroz, é o básico do que eu preciso que você entenda sobre o se e somente se. O que tem que estar correndo no seu sangue, na veia. Se e somente se, o conectivo da bicondicional. Bicondicional, duas condicionais. Como que eu faço essas duas condicionais, moçada? Uma condicional que vai do início para o fim e uma que vem do fim para o início. Então, façamos isso aqui, olha. Escreva essa que está aqui usando essa regra que está aqui, ó. Uma que vai do início para o fim e outra que vem do fim para o início. Então, vai ficar assim, olha. Se P, então que. Desculpa. Se P, então não que. E aí volta do fim para o início. Então ficaria e, se não que, então P, certo? Só que aí você tem que estar ligado. Não adianta saber a parada meia boca. Abraão, eu lembrei que o se somente se vai do início para o fim e do fim para o início. Então essa simbologia que está aqui, Brunão, não é da simbologia que ele colocou lá. Então tá errado.
Não. Aí não adianta nada nadar para morrer na praia. Vocês fiquem ligados. Nosso bloco, né, em que eu tratei essa equivalência do si somente se, eu falei o seguinte: aqui o cara pode, a partir do momento que ele chegou em condicional, ele pode dar margem aí ao extremo da criatividade dele. Então, o que você vai perceber que foi feito? Primeiro, te garanto que vai acontecer aqui equivalência. Já percebeu aí do outro lado que vai ter equivalência? Pois é, elas vão ser equivalentes. Essa simbologia que está aqui é a mesma dessa. Agora, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vou te mostrar o seguinte. Lembra que eu falo sobre o E? Na verdade, não só sobre o E. Lembra que eu falo sobre o E, sobre o OU, sobre o OU e sobre o si somente si? São conectivos comutativos. Então aqui, ó, eu posso trocar a ordem. Escrever se não que, então P. E se P, então não que. Tudo bem? Brunão, cara, mas ainda assim, velho, essa simbologia que você fez aqui não é igual a essa que tá aqui. Isso, não é, mas tá chegando lá. Tá chegando lá. Então o que eu fiz daqui para cá? Daqui para cá, olha, eu pude fazer uso da comutatividade do conectivo E, certo? E daqui, para eu dar o salto para cá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equivalência. Sempre, equivalência não tem contraindicação. Você não tem que ter pudor. Equivalência você faz na hora que você quiser, em qualquer questão de raciocínio lógico. Aqui foi uma opção do examinador, após fazer ali a comutatividade do E, gerar uma equivalência para esse si então que está aqui. E aí, como que esse si então vai se transformar nesse? Ora, através da contrapositiva. Então, se eu fizer agora aqui, olha, uma contrapositiva desse si então, eu vou chegar na sentença que a gente tinha simbolizado de forma equivalente. Olha, eu iria colocar lá se não que, então P, e contrapositiva, nega as duas partes e depois inverte. Aquele não que estava no final eu mando para frente negando. Aquele P que estava no início, eu mando para trás negando. E aí você vai perceber que o que eu acabei de simbolizar aqui, ó, era exatamente o que ele tinha dado para a gente como parâmetro lá, olha, para o julgamento do item. Se não que, então P, e se que, então não P. Que era exatamente essa frase que estava aqui, só que a gente tinha tratado ela na sua simbologia. Então tá vendo aí? Item de prova correto. O que o examinador usou aqui? Ele usou a ideia de que todo si somente si, a regra básica foi essa. Todo si somente si pode ser escrito como duas condicionais, uma condicional que vai do início para o fim e uma que vai do fim para o início. Além disso, ele fez uso da propriedade do comutativa do conectivo e, por opção, resolveu fazer a contrapositiva da segunda. Poderia ter feito a contrapositiva da primeira, poderia ter feito a contrapositiva das duas, poderia ter transformado o si então no ou. Foi a opção dele fazer a troca do e fazer ali depois a equivalência de uma das duas condicionais. Tá ligado? Não é? Imagina aí o estrago uma questão como essa não faz uma prova. Um itemzinho. E ao mesmo tempo, se você está por dentro aí dessas regras que aparecem menos, mas que podem aparecer, com certeza fazem diferença. Vamos nessa? Ó, tem mais uma que eu trouxe para vocês aqui. Essa que está aqui, gente, é da ESAF. A ESAF, ela não monta mais provas de concurso, mas tem essas duas últimas questões que a gente vai fazer que são da ESAF e são boas para a gente reforçar um pouquinho do que a gente está treinando aqui dentro desse bloco, certo? A ESAF, diga-se de passagem, nesses idos aí, 2009, 2010, eles entraram numa onda, né, de ficar cobrando muita equivalência do si somente si. Essa que está aqui foi prova, inclusive, de um concurso importante, que é o fiscal aí da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente teve essa que está aqui dizendo o seguinte, olha, a proposição, um número inteiro é par, se somente se o seu quadrado for par, equivale logicamente à proposição. E aí vem aqui as alternativas. O que a gente aqui, só para a gente já começar a ter um pouquinho de maldade, por isso que eu falo, tendo noções mínimas também, você já começa a melhorar a coisa para o seu lado. O que ele deu no enunciado? No enunciado ele me deu uma frase com si somente si. Está pedindo equivalência. Então deixa eu te explicar uma coisa. Se você tiver noção do mínimo, que toda hora eu encho o saco de vocês, se você tiver noção sobre o mínimo do conhecimento sobre o si somente si, o
que é o se somente se? O se somente se é o conectivo da bicondicional. O que eu sempre falo com vocês? Imagina que você está lendo uma frase com se somente se, mas que aquilo ali é uma caixinha e que lá dentro tem duas condicionais escondidas. Então aqui, velho, não tinha nenhuma possibilidade, se você tem noção do conteúdo, não tinha a menor possibilidade de você querer marcar para mim letra B, letra C ou letra E. Ah, mas por quê? Cara, porque letra B, letra C e letra E trazem condicionais. Se o que eu tenho no enunciado é uma bicondicional vai ser equivalente a duas condicionais, e não a uma só, fechado? Então nessa que está aqui, ó, concurso importante, concurso pesado. Mas se você tem pelo menos uma noção, na pior das hipóteses, você está melhorando a sua chance de chute, certo? Ou está descartando aqui alternativas que você com certeza sabe que jamais teriam chance. Se o que está no enunciado é um se somente se, jamais que esse se somente se vai ser equivalente simplesmente ao que eu tenho na letra B, que é uma condicional, ao que eu tenho na letra C, que é uma condicional, e ao que eu tenho na letra E, que é também uma condicional. Então agora, vamos lá. Tem um se somente se. Estou falando. Pô, se é equivalência de se somente se, dá para fazer equivalência de se somente se para o ou? Dá para fazer equivalência do se somente se para o próprio se somente se? Dá, mas aqui eu não tinha alternativas, então eu vou fazer a mais básica de todas, que é o que eu peço que vocês entendam, que todo se somente se pode ser escrito como duas condicionais. Uma que vai do início para o fim e uma que vem do fim para o início. Então lá vou começar. Ó, se um número é par, então seu quadrado é par. Aí quando eu falo seu, tomar cuidado aqui até o entendimento, né? Do seu é o quê? Esse número, né? Ó, se o número inteiro é par, então o seu quadrado, ou seja, o quadrado do número inteiro é par. Eu vou até colocar assim, olha. Então, o quadrado do número inteiro é par. Certo? Aqui eu só fui, hein? Transformando isso aqui em duas condicionais. Então, estou indo. Se um número inteiro é par, então o quadrado, vou até colocar aqui, ó, se um número inteiro é par, então o seu quadrado, ou seja, o quadrado do número inteiro é par. E agora eu volto. Se o seu quadrado for par, então, se o quadrado do número inteiro é par, então, aí o que está lá no início eu mando para trás. Desculpa, tá no início eu mando para trás, não. Eu pego o fim, né? Tô voltando. Então, ó, se o quadrado do número inteiro for par, então o número inteiro é par. Então, o número inteiro é par. Fechado? Então, aqui, nessa reescrita que eu fiz, só o feijãozinho com arroz. É o mínimo do mínimo que eu preciso que você tenha noção sobre se somente se. Certo? Se o número inteiro é par, então seu quadrado, ou seja, o quadrado do número inteiro é par. E fui. Agora eu volto. Se o seu quadrado for par, se o quadrado do número inteiro é par, então esse número inteiro tem que ser par. E aí eu já vou mirar aqui, olha, nas alternativas, percebendo o seguinte. Esse início que está aqui, olha, tanto na letra A quanto na letra D, que são as únicas que estão respirando aqui por aparelho ainda com chance de ser minha alternativa correta, as duas começam do mesmo jeito. Se o número inteiro for par, então o seu quadrado é par. Então, ó, tá exatamente do jeito que eu já tenho aqui, olha. Se um número inteiro for par, então o quadrado do número inteiro é par. Então aquilo que está ali, ele manteve. Agora, o que eu vou ter que ficar atento? Ele vai mexer com essa segunda, certo? Nessa segunda, o meu sonho de consumo é que ele trouxesse assim, olha. Se o quadrado do número inteiro é par, então o número inteiro é par. Estou falando que é o meu sonho de consumo, porque aí ele teria simplesmente cobrado aqui a ideia de saber que o se somente se vai e volta. Só que aí você vai ver que essa segunda parte que está aqui, ela não está igualzinha, nem na letra A, nem na letra D. O que acontece aqui, olha? Se o quadrado do número inteiro é par, você
vai ver que aqui, olha, a letra A não começa falando isso. E a letra D começa falando que se o quadrado de um número não for par. Opa, aqui, se você já está atento, já sabe que a letra D está fora. Mas é por isso que eu estou falando, são saltos que você vai dando aí no seu conhecimento. Ele não quis trazer, a gente não tem nenhuma das alternativas ali com aquela segunda frase escrita igualzinha. Né? Se o quadrado do número inteiro é par, então o número é par. Não tem isso nem na letra A nem na letra D. Mas na letra D, ele já caiu numa pilha torta de querer negar simplesmente essa primeira parte. E aí a gente já sabe que, por um processo, mesmo que eu resolva mexer naquela condicional, eu não faço por equivalência um se então, negando as duas partes, que acaba que foi o que aconteceu aqui na letra D. Na letra D, se você for observar, você vai ver que ele pega essa frase que está aqui, ó, vou destacar ela aqui para vocês, olha. Ele pega essa frase que está aqui, ó, quadrado do número inteiro é par. Ele negou, ó, quadrado do número inteiro não é par. Aí onde está escrito aqui, olha, então o número inteiro é par. Aí ele colocou aqui, olha, então o número não é par. A letra D, ela já está errada. E aí, por exclusão, meu gabarito seria a letra A. Por quê? Já que eu não encontrei a volta escrita do jeitinho que estava, eu tinha que encontrar uma equivalência. Só que a equivalência de se então para o próprio se então, eu jamais vou fazer equivalência de se então para o próprio se então, simplesmente negando as duas partes, como estava escrito aqui, né, o que seria a proposta da letra D. Então, a gente já sabe que a letra D está fora, e por exclusão, meu gabarito correto vai ter que ser a letra A. Só que então, agora justificando, por que a letra A realmente está correta? Na letra A, então, o que ele fez? Na letra A, ele manteve essa primeira parte, que foi a nossa saída, e agora ele fez contrapositiva só da segunda. Se você for voltar no bloco teórico em que eu abordei a equivalência do se somente se, você vai perceber que eu falei justamente isso. Esse é o panorama do que mais acontece quando a gente tem essas situações envolvendo a equivalência de se somente se. Se é da equivalência do se somente se para as duas condicionais, a tendência é que uma ele deixe e faça a contrapositiva de outra. Aqui, no caso, ele manteve a primeira como condicional, né, do jeito que ela já estava, e fez a contrapositiva, propôs a contrapositiva da segunda. Então aqui, olha, o número inteiro é par, ele mandaria isso para frente, como se fosse se o número inteiro, se o número inteiro não é par, então, aí onde está sendo dito que o quadrado do número inteiro é par, eu mandaria isso para trás negando, dizendo que então o quadrado do número inteiro não é par. Aí você vai perceber que o que está na letra A se confirma com essa parte que está aqui, ó. Certo? Ele trocou, ele abriu mão de usar esse se então e optou por trabalhar com esse. Ah, mas ele pode fazer isso? Eu estou cansado de falar. Equivalência ele vai poder usar a hora que ele quiser. Ah, mas por que ele quis manter? Porque ele quis. E se ele quisesse fazer equivalência da primeira? Poderia, certo? Que bom que ele fez. Você estava querendo arrumar mais confusão ainda. Ah, por que ele fez equivalência só de uma? Não foi das. Não, tá bom, já deu pano para manga isso aqui, ó. Fez equivalência só da segunda. Na segunda, ele colocou, ó. Olha aqui. Se o número inteiro não for par, exatamente do jeito que eu deixei indicado, então o quadrado, ó, o seu quadrado não é par. Pronto. Exatamente o que eu tinha aqui na letra A, que foi então o gabarito para essa questãozinha que está aí, conforme eu falei, concurso importantíssimo, foi do ISS, área fiscal, né, fiscal aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, na ocasião organizado pela ESAF. Ah, mas aí é ESAF, a questão já é antiga, tá, ótimo. Né? ESAF não monta mais conta, prova, a questão não é assim tão recente, mas a regra ela vai continuar atual, certo? E com possibilidade de aparecer aí a qualquer momento na sua prova. Pegou a manha? Pegou a essência do que aconteceu aqui? Então vamos para mais uma também, da ESAF. Falei aí que nesses idos aí, os idos ali de 2009, 2010, os caras meio que empolgaram com a equivalência do si somente si. E aí a gente teve nessa que está aqui, um concurso importantíssimo também, olha, que foi do MPOG 2010. Mesma pegada. FG, sejam FG duas proposições. E não F e não G, suas respectivas negações. Marque a opção que equivale logicamente à proposição composta F se somente se G.
O mesmo esquema, o que ele está pedindo? Equivalência para o F, si, somente, si, G. Então vem cá. Equivalência para F, si, somente, si, G. Aqui só um detalhe, ficou faltando aqui um si, somente, si. E aqui também, né? Si, somente, si. Mas é a ideia da bicondicional. Fechado? O que a gente pode fazer então? Por um processo de equivalência, meu si, somente, si pode virar o quê? Pode virar o próprio si, somente, si. Pode virar o ou, mas pode virar duas condicionais. Uma condicional que vai do início para o fim e uma condicional que vem do fim para o início, certo? Se somente se é a ideia de você poder ir e voltar. Então tá aqui, olha. F, se somente se, G, é se F, então G, se F, então G, e se G, então F. Ok? De novo, isso aqui era meu sonho de consumo, né? Eu adoraria que ele tivesse colocado isso aqui para mim. Ah, se F, então G, e se G, então F. Só que aí ele já começa aqui nas alternativas um papinho do implica. Então aqui, por exemplo, a gente tem, olha, uma letra C que traz lá, se F, então G. Se F, então G, ele até começou bem, ó. A letra C começou bem, se F, então G. Só que aí, letra C termina dizendo que se não F, ó, se não F, então G. Não, aí tá errado. Se aqui começou com se F, então G, não dá para trazer esse se não F alguma coisa. Então, olha, essa letra D que tá aqui, ó, desculpa, essa letra C que tá aqui, ela já tá fora, certo? Essa letra E que traz si somente si, dá para eu fazer a equivalência do si somente si para o próprio si somente si? Dá. Dava para ser a letra E? Dava. Só que do si somente si para o próprio si somente si, eu teria que negar as duas partes. Então, qual que é o problema da letra E? A letra E bateu na trave, mas faltou um símbolozinho de negação ali, olha, no F. Eu poderia escrever F si somente si G como equivalente a não F, si e somente si, não G. Ok? Então, ó, essa letra F aqui está fora. Então, a minha alternativa correta, ela vai vir com a ideia do implica. O que eu sempre falo com vocês sobre o implica? O implica, a gente carimba ele no lugar do então. Então, aqui você vai perceber ele está trazendo uma equivalência para o sim então. Não é uma equivalência de trocar o sim então pelo sim então ou do sim então pelo ou. Ele está trazendo aqui também a possibilidade da reescrita usando o implica. E aí, como que a gente faz aqui então essa substituição? Olha, a gente deixa indicado que se eu tenho se F então G, é como se fosse F implica G e G implica F. Onde eu tenho o então, eu posso colocar o implica. F implica G e G implica F. Bem, tem alguma alternativa que fale isso? Não. O que ele fez? Ele fez contrapositiva de uma das duas. Ele fez contrapositiva dessa segunda. Olha essa segunda que está aqui e organiza a casa comigo. Faça a contrapositiva ali da segunda, olha. Se F, então G. Vou manter a primeira. E se pega essa que está aqui e faz contrapositiva dela. Como que é a ideia da contrapositiva mesmo? É a ideia de você negar as duas partes, depois inverter. O F que estava no final você manda para frente negando, como se não F. Então, o G que estava no início, a gente manda para trás. E aí agora você vai poder escrever. Isso aqui como se fosse, olha, F implica G, F implica G, e não F implica não G. Ok? F implica G e não F implica não G, que foi a alternativa correta, indicada lá na letra B de bola, tá bom? F implica G e não F implica não G. Brunão, por que a letra A ficou errada? A letra A ficou errada porque ele trouxe não G implica F. Não G implica F, fez uma zona aqui, olha, como se ele tivesse pegado essa G, tivesse negado a primeira e mantido a segunda, não tem absolutamente nada a ver essa possibilidade de equivalência, certo? Então, a letra A não tem justificativa. E a letra D tem um problema porque na letra D é como se ele tivesse querido negar as duas partes. E a gente sabe que do sim então para o sim então, eu não posso simplesmente negar as duas partes.
Ok? Então, olha, essa letra D que está aqui também não teria coerência alguma. O gabarito se confirmou, então, como letra B de bola. Percebeu qual foi a jogada? Transformei aquele se somente se em duas condicionais e fiz a equivalência de uma das duas. Fiz a equivalência de qual? Da segunda. E equivalência? A ideia da contrapositiva, certo? E costuma ser uma tendência, independentemente de qual seja a banca. Se for para se cobrar essa equivalência do se somente se com as duas condicionais, um bom caminho para você tentar criar uma estratégia de resolução é esse. Primeiro, saber o feijão com arroz. Toda bicondicional pode ser escrita como duas condicionais, uma do início para o fim, uma do fim para o início. E a partir daí, se não tiver essa escrita, começar a brincar. Como está a atividade do E, como foi a questão do CESP que a gente resolveu dentro desse bloco. Contrapositiva da primeira, contrapositiva da segunda, certo? Caiu, é o que eu falo. Uma condicional já dá trabalho. Duas condicionais podem dar muito mais. E aí, a gente abordou então um pouquinho disso nesse bloco. Aquelas regras que aparecem menos, mas que quando aparecem, vocês imaginem aí, olha, aqui a gente só lidou com questões de concurso importantes, né? Às vezes, quando o nível da prova, né, pode ser um pouquinho mais elevado, uma prova, às vezes, de um nível mais elevado, ó, concurso de MPOG, concurso de área fiscal, fez no início, né, concurso da Polícia Civil, prova da VUNESP, Tribunal de Contas. A gente percebe que são questões de concursos que fogem um pouquinho, né, ou que às vezes é uma remuneração melhor, é um concurso mais disputado. E aí, nesses concursos, principalmente, ter noção dessas regras que está aqui, você pode ter certeza que são essas questões que acabam fazendo muita diferença. Tá bom? Está aqui, está visto, e aí você do outro lado vá digerindo. Fecha esse bloco por aqui. Um forte abraço, tudo de bom para vocês.